Boa noite, meus amados. Considerando a realidade que nós estamos vivendo, Deus tem nos levado a compartilhar com vocês nesta noite o texto de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Porque o nosso propósito é que você se sinta encorajado por Deus, a sua fé seja renovada, fortalecida, e você possa, dentro da vontade de Deus, permanecer firme e inabalável. Porque, como diz a sua palavra, o justo deve viver pela fé, e ao viver pela fé não pode retroceder. Se ele recuar, voltar atrás, Deus não tem nele o seu prazer. Então acompanhe comigo a leitura de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Meus amados, quando nós lemos esse texto, é fato que há uma palavra que se destaca: seja forte e corajoso. Essa era a vontade de Deus para a vida de Josué, e certamente esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja forte e corajoso. Porque olhando para o contexto, Josué se encontrava diante de uma situação muito delicada. Como lemos no verso 1 e verso 2, Moisés estava morto. O grande líder daquela nação estava morto. Josué tinha a tarefa de substituir Moisés, e não era fácil. Porque ao substituir Moisés, ele se depara com um grande desafio: liderar a nação de Israel, um povo rebelde, duro de coração, um povo inconstante. Ora estava feliz, ora estava descontente, murmurando constantemente. E se você já lidou com pessoas assim, sabe como é difícil. Como é difícil lidar com uma pessoa que uma hora está bem, outra hora já não está tão bem assim, está reclamando o tempo todo. Então dá para você imaginar como foi difícil para Josué, ou como era difícil para Josué assumir essa responsabilidade, liderar um povo desse. Dá até para ver isso lá em Números, não precisa abrir, a gente só vou comentar. Em Números capítulo 13, Moisés havia enviado espias para espiar a terra e ver como era a terra que Deus havia prometido, se era uma terra boa ou não. E quando os espias vieram, os espiões que foram à terra, eles chegaram com uma notícia maravilhosa: a terra é boa, ela mana mesmo leite e mel. Imagina que os espias vieram e trouxeram em cima dos ombros um cacho de uva. Eu tenho certeza que você nunca viu, eu também não, um cacho de uva tão grande que precisou 2 homens carregarem em cima do ombro. Consegue imaginar isso? A gente vai na feira e vê um cacho de uva grande, né? E fica assim encantado com aquele cacho de uva, mas nenhum que precise de 2 homens para carregar. Então, de fato, a terra era maravilhosa. Então, quando os espias chegaram, disseram: olha, a terra é maravilhosa.
Então Caleb no verso 30 diz assim: é mesmo maravilhosa, então vamos lá. Deus disse que essa terra é nossa, subamos e conquistamos a terra. Na mesma hora que Caleb disse isso, lá vai o povo. Não, mas espera aí, calma aí, Caleb. Opa, precisamos ser precavidos, prudentes, porque na terra também tem gigantes. E olha, comparado com eles, nós somos igual gafanhotos. A terra devora homens. Então precisamos ser cuidadosos, não vai dar certo. E no mesmo instante que uma hora estavam encorajados, já estavam com medo e desanimados. Agora imagine, é exatamente esse povo que Josué tem a responsabilidade de colocar dentro da terra prometida. Era um desafio grande. E como nós vimos, ainda mais tendo que lidar com gigantes, homens que mediam mais de 3 metros de altura e que eram preparados para a batalha. Era uma tarefa difícil. Mas em meio às muitas lutas, as grandes dificuldades, em meio às grandes batalhas e imensos desafios, Deus diz para Josué que para alcançar a vitória era necessário apenas ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso e você vai alcançar a vitória. Seja forte e corajoso e você vai alcançar a vitória. Eu achei interessante, enquanto estávamos cantando, que o irmão escolheu este hino, Asas qual águias. E não sei se você teve a oportunidade de prestar atenção na letra, mas a primeira estrofe diz: quando a luta está travada e ventos fortes sopram em mim, quando eu sinto-me cercado e a minha força já chega ao fim, quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá, quando eu clamo, asas espirituais. É interessante como esse hino se encaixa perfeitamente com a mensagem desta noite. Nos momentos difíceis, quando você se sentir cercado, quando a sua força chegar ao fim, quando os seus sonhos estiverem sendo destruídos, quando você se sentir caminhando pelo vale da sombra da morte, é neste momento que você precisa ser forte e corajoso, porque assim como havia para Josué uma promessa: eu vou fazer você entrar nessa terra e todo lugar que pisar o teu pé será vosso. Deus também nos deu a promessa de que um dia estaremos na terra prometida, um lindo lar, como nós também cantamos hoje. Há um lar bem feliz lá nos céus, aguardando por você. Se você tão somente for forte e corajoso. Então seja forte e corajoso, foi o que disse Deus para Josué. Josué, você precisa ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso primeiro para acreditar na palavra de Deus, quando ninguém mais acredita. É preciso ser forte, ter muito esforço, muita dedicação, é necessário ter muita coragem para acreditar na palavra de Deus quando ninguém mais acredita. E era exatamente o que Deus estava dizendo para Josué. Note bem do versículo 3 até o versículo 6, quando Deus diz assim: em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ele não disse eu vou dar, eu já dei para vocês, já é de vocês, eu prometi. A minha palavra é fiel e verdadeira. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí estava a promessa de Deus: eu serei contigo. A luta é grande, sim. As dificuldades são imensas, sim. Parece que você está cercado e caminhando pelo vale, sim. Mas Deus prometeu estar do seu lado. Então no versículo 6 Deus diz: seja forte e corajoso, porque farás entrar
farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Josué, seja forte e corajoso para acreditar nas minhas palavras. Eu prometi e eu farei. Era isso que Deus estava dizendo para Josué. Então, se queremos vencer na vida, queremos encontrar uma luz no final do túnel, queremos passar pelas lutas e alcançar a vitória, precisamos ter força e coragem, ser fortes e corajosos para acreditar na palavra de Deus, mesmo quando todos estão duvidando. Precisamos permanecer firmes. Era isso que Deus estava dizendo para Josué. Porque confiar em Deus, acreditar na palavra de Deus quando tudo está bem, isso é muito fácil. Eu vejo muitas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, eu creio de todo o meu coração, de forma fervorosa, não tem ninguém que creia mais em Deus do que eu. Mas basta vir a luta, basta surgir uma dificuldade, e lá está essa pessoa, como o povo de Israel, lamentando, receoso, temeroso, sem coragem, sem força para lutar. Por quê? Porque não estava seguindo a palavra de Deus, e nem agindo como Josué, tendo coragem para acreditar quando ninguém mais acredita. Abram lá em Números, capítulo 13. Agora sim vamos ler Números capítulo 13. A partir do versículo 25, narra o momento em que os espias vieram com as boas notícias. Se você nunca leu essa história, eu vou ler bem por alto, não vou me deter para descrever ou dar detalhes desse texto, eu creio que ele é bem simples. Então diz assim: ao cabo de 40 dias, versículo 25, Números capítulo 13, versículo 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. E o fruto é aquele cacho de uva, como disse para vocês, que precisou de 2 homens para carregar. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí nós vemos a atitude de Caleb, que confiava na palavra de Deus, acreditava na promessa de Deus. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia então, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que confiança teve Caleb! A confiança que ele tinha é porque ele acreditava na promessa de Deus, não era no seu poder. Não estamos falando aqui de você acreditar na sua capacidade, na sua força, porque isso seria tolice. Dizer: não, eu sou forte, eu estou preparado, eu tenho uma saúde inabalável, seria tolice. Você precisa crer na palavra de Deus, na promessa de Deus e no Deus da palavra. Ele é poderoso para fazer muito, muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. É preciso acreditar, confiar como Caleb e Josué, para entender que aquilo que parece impossível aos nossos olhos é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Então creia, acredite. É preciso ter força e coragem para acreditar quando ninguém mais acredita, e foi assim que agiu Caleb. Então o povo começou a murmurar e descrever que na terra havia gigantes, a terra devorava homens. Olhando para eles, a nossa estatura era minúscula, certamente seríamos derrotados. Então o povo começou a murmurar, lamentar, chorar. Capítulo 14, bem na sequência, versículo 1: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite.
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo do deserto. Eles não acreditavam na palavra de Deus, na promessa de Deus, e lá estavam chorando, lamentando. Eu fico vendo quantas vezes vemos crentes lidando com dificuldades e a atitude é a mesma, chorando, lamentando, ao invés de acreditar que Deus está com ele, que a promessa que Deus fez para Josué é a mesma promessa que fez para conosco: não te deixarei nunca, jamais te abandonarei. Foi Jesus quem prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E foi Ele também que disse para Marta e Maria: se crê, certamente verás a glória do Senhor. Josué 11:40. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Mas o versículo 5, então: Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, ou seja, ajoelhados. Eles não conseguiram entender como o povo viu a bênção de Deus, viu tudo o que Deus fez no deserto, e mesmo assim ainda não acreditava na palavra de Deus. Então Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentro dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Lá estava Josué encorajando o povo, da mesma maneira que Deus estava encorajando Josué: seja forte e corajoso, acredite na palavra de Deus. Se queremos alcançar a vitória, se queremos chegar na terra prometida, se queremos viver pela fé sem recuar, precisamos ter força e coragem para acreditar na palavra de Deus, mesmo quando ninguém acredita, porque sem dúvida a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. O nosso Deus não mente. É por isso que é necessário fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver, convicção que nos leva a agir mesmo não enxergando aquilo que está diante dos nossos olhos. E é por isso que Hebreus capítulo 11 narra ali os heróis da fé, homens e mulheres que venceram por acreditar na palavra de Deus. Então, se você deseja ser como um deles, aprenda o que Deus estava ensinando para Josué: seja forte e corajoso para acreditar na palavra de Deus. Mesmo que os homens digam é impossível, mesmo que os homens digam não vai dar certo, mesmo que os homens digam a situação é assustadora, creia na promessa de Deus, creia na palavra de Deus. Josué precisava ser forte e corajoso, não apenas para acreditar na palavra de Deus, ele precisava ser forte e corajoso para obedecer a palavra. Acreditar apenas não é suficiente, é necessário também obedecer, porque a fé sem as obras, diz Tiago, ela é morta, inútil, e seria inútil da nossa parte dizer que acreditamos em Deus, e esse acreditar não nos leva a ter uma vida de obediência, andando e vivendo nos seus caminhos, na sua presença. E para isso também é necessário força e coragem. Seja forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus. Versículo 7 de Josué capítulo 1. Se você voltar para lá mais uma vez, Deus vai estar dizendo: tão somente Josué, seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aí estava Deus dizendo: Josué, você quer ser bem sucedido? Você quer conquistar a vitória no final disso tudo? Você quer se sair bem, Josué? Então tenha força e coragem para obedecer a minha palavra, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Assim agiu Josué.
Assim agiu Caleb, enquanto todos estavam com medo, murmurando contra Moisés, duvidando da promessa de Deus. Lá em Números, capítulo 13, apenas Josué e Caleb permaneceram firmes, não apenas confiando, mas também obedecendo a palavra de Deus. Caleb perseverou. Perseverar significa permanecer firme na sua decisão de seguir a palavra de Deus. Abro mais uma vez em Números, capítulo 14. Quando o povo se levantou contra Moisés, Deus precisou intervir nessa situação. Então Deus manifestou a sua glória, porque o povo estava prestes a apedrejar Moisés e Arão e levantar um novo líder para voltar para o Egito, o que seria um grande absurdo. Como pode Deus ter libertado, ter realizado tantos milagres, e o povo quer voltar para viver como escravo? Como eu disse, é uma grande tolice, como muitos crentes hoje conhecem a graça de Deus e se desviam dos seus caminhos, deixam de obedecer a sua palavra para voltar a uma vida de escravidão no pecado. Mas é preciso ser forte e corajoso para poder obedecer a palavra de Deus, e era exatamente o que Deus estava exigindo de Josué, em Josué capítulo 1, versículo 7, como nós lemos, e é exatamente o que Deus exige de nós, para que possamos alcançar a vitória, para que possamos ver a glória do Senhor, para que possamos ver a realização de suas promessas. Em Números capítulo 14, versículo 20, então Deus apareceu e estava determinado a destruir aquela nação. Moisés pede a Deus que tenha misericórdia desse povo. É um povo duro, rebelde, mas Senhor, tem misericórdia. Então tornou-lhe o Senhor a dizer, versículo 20: segundo a tua palavra, o teu pedido, Moisés, eu perdoei esse povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Deus estava dizendo o castigo para aqueles que escolheram não obedecer à voz de Deus, a palavra de Deus. Não verão a glória de Deus, não verão a terra prometida, desprezaram a palavra de Deus. Porém, versículo 24, e esse verso merece destaque: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Que outro espírito? O espírito que o levou a perseverar em seguir a Deus. Versículo 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb estava ouvindo agora o próprio Senhor dizendo que cumpriria a sua promessa na sua vida, simplesmente porque ele escolheu permanecer firme, obedecendo a palavra de Deus. E de fato isso aconteceu. Josué capítulo 14. Vá lá para Josué 14. E eu fico maravilhado ao ver o exemplo de Caleb. Que homem corajoso, que coragem, não apenas para acreditar, mas para obedecer a palavra de Deus. Quando você chega em Josué capítulo 14, Josué já está entrando na terra prometida. Eles já haviam conquistado a cidade de Jericó e a cidade de Ai, as grandes cidades, as cidades que eram fortificadas. Então o versículo 6 de Josué 14 diz que chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e a respeito de ti. Tinha eu 40 anos
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, colocaram o povo em desespero. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. O relato aqui é maravilhoso. Caleb está exigindo de Josué que agora cumpra a promessa de Deus. Deus prometeu lhe dar essa terra simplesmente porque ele perseverou em seguir a palavra de Deus. Ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. Já não era mais nenhum menino. Mas ele continua firme e fiel à palavra de Deus. Note aí versículo 10 o que ele diz: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para o desapossar como prometeu. Irmão, eu fico maravilhado, porque ele diz, sabe aquela região montanhosa que Deus prometeu para mim? É exatamente onde moram os anaquins. Vocês sabem quem são eles? São os gigantes que habitavam naquela terra. Os homens mais fortes estavam naquela região. A cidade mais fortificada estava lá. E Caleb, com 85 anos, ele diz: Josué, se você me der permissão, eu vou conquistar essa terra, porque Deus prometeu e Ele estará comigo. Eu não só acredito na palavra de Deus, como eu estou pronto para obedecer. A minha força e a minha coragem permanece a mesma. Agora, você consegue imaginar isso para um homem de 85 anos? O que significa que não há idades para servir a Deus. Não há limite de idade. E não há limite para aqueles que desejam permanecer firmes na presença do Senhor. Basta que você tenha força e que você tenha coragem para acreditar na sua palavra e para obedecer a sua palavra, como tiveram Josué, como teve Caleb. Ele foi. Josué abençoou, versículo 13, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que ele perseverara em seguir o Senhor. E você notou quantas vezes essa expressão foi usada? Ele perseverou em seguir o Senhor, ele perseverou em seguir o Senhor, ele perseverou em seguir o Senhor, ele perseverou em seguir o Senhor. É para enfatizar que ele obedeceu a palavra de Deus. Ele não apenas acreditou, ele colocou essa fé em prática, ele obedeceu. Versículo 15. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, e este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Eu queria só destacar isso mais uma vez. O nome daquela região que Caleb se dispôs a conquistar era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior de todos os gigantes. Mas ele também caiu. O que nos faz entender que não importa quão grandes sejam os obstáculos à nossa frente, quão grandes sejam as lutas ou as dificuldades, se você está disposto e tem coragem para acreditar na palavra de Deus e continuar obedecendo a sua palavra, certamente eles vão cair, eles serão derrotados, e a vitória será certa e segura,
porque não é tolice confiar em Deus. Tolice é fazer o que fez o povo de Israel, duvidar da palavra de Deus e tentar seguir por outro caminho. O triste da história do povo de Israel é que depois que Moisés disse isso, e eles ouviram a palavra de Deus, e Deus disse: vocês não vão entrar na terra. Na manhã seguinte eles decidiram: não, agora nós vamos, agora vamos fazer a tua vontade. Só que Deus já havia dito: vocês não vão entrar na terra. E Moisés disse: vocês não vão, que vocês não vão entrar na terra. Deus já disse: vocês não vão entrar. E mesmo assim, mais uma vez, o povo foi rebelde, se reuniu e foi para a guerra. E qual foi o resultado? Foram derrotados, porque Deus já havia dito para não ir, que eles não iam entrar. Mais uma vez, nem acreditaram, nem obedeceram, por isso foram derrotados. E é exatamente o fim que nos aguarda, se nós não tivermos força e coragem para agir como Josué e Calebe, acreditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Sem dúvida é importante. A vida e a morte está na obediência da palavra de Deus. Então é importante para nós agir como Josué e Calebe, ter força e coragem para acreditar, para obedecer, mas também para compartilhar a palavra de Deus. Era exatamente o que Deus estava exigindo de Josué, para que ele pudesse ser bem sucedido naquilo que ele estava realizando. Para conquistar a terra é necessário compartilhar a palavra de Deus. Não cesse de compartilhar. Só dá para compartilhar a palavra de Deus se ela estiver enchendo os nossos corações. Como conversava com o irmão certa ocasião, e ele estava dizendo da surpresa de ver que os cristãos não têm mais prazer de falar de Cristo, compartilhar da palavra de Deus. Então percebemos que a razão pela qual isso tem acontecido nos dias de hoje é exatamente em cumprimento do que Jesus já nos ensinou, que a boca fala do que está cheio o coração. Não temos como falar de Cristo ou da palavra de Deus se o nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus. É por isso que Deus disse: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus, para que você possa passar por essas dificuldades, por essas lutas e ainda permanecer firme, obtendo a vitória, alcançando a promessa. Compartilhe a palavra do nosso Deus. Lá em Atos, capítulo 5, nós nos deparamos com a história de 2 discípulos, que estavam simplesmente compartilhando a palavra de Deus. Infelizmente, por inveja, alguns homens não gostaram disso, acharam que os discípulos estavam chamando muita atenção. Então eles se reuniram e decidiram que eles não podiam continuar falando ou compartilhando a palavra de Deus. Atos capítulo 5. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 12, onde diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Aqui está descrevendo tudo o que os apóstolos estavam realizando, muitos sinais e prodígios, maravilhas. As pessoas estavam buscando simplesmente porque eles conquistavam vitórias, a vitória de estar compartilhando a palavra de Deus. Levantou-se, porém, versículo 17, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Essa foi a atitude deles. Eles não queriam que os apóstolos continuassem pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus.
Então eles levaram para a prisão. Mas de noite eles não contavam com isso, não contavam que quem obedece a Deus, está fazendo a vontade de Deus, pode contar com o agir de Deus. Pode ter certeza, Deus vai agir. Então de noite, versículo 19, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aí estava a missão dos apóstolos. Era a mesma missão que Deus havia dado para Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Eles foram libertos pelo anjo da prisão, abriu as portas, eles foram colocados para fora e disse: continuem falando ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Lá estavam os apóstolos ensinando, pregando a palavra, compartilhando a palavra de Deus com aqueles que ainda não a conheciam. Quando os sacerdotes, no amanhecer do dia, mandaram buscar eles que estavam na cela, abriram a cadeia, tiveram uma surpresa: eles não estavam lá. Então alguém veio e disse: eu sei onde eles estão. Estão lá no templo. Era exatamente onde devia estar o sacerdote. Eles estão lá fazendo exatamente o que o sacerdote devia estar fazendo, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus ao povo. Mas lá estavam os apóstolos. Então mandaram os guardas irem buscar. Versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Quando todos viraram as costas para a palavra de Deus, quando todos se esqueceram das suas promessas, quando todos já estavam se desviando pelos seus próprios caminhos, Deus disse para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. E estava dizendo para os apóstolos: não parem de pregar esta palavra. E quando eles foram então pressionados pelos sacerdotes para deixar de pregar, eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que coragem! Foi necessário muita coragem saber que estava sendo cercado por homens que o odiavam, motivados por inveja, e mesmo assim permanecer firme pregando a palavra. E foi exatamente o que eles fizeram, continuaram pregando a palavra, pregaram até para esses homens, para o sacerdote e para o sinédrio. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, e por aí vai, Pedro continua a sua pregação. E quando chega lá no versículo 40, depois de ter ouvido que eles não pararam de pregar, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus. Então os soltaram. Você deve imaginar: rapaz, que situação difícil. Foram presos porque estavam compartilhando a palavra de Deus, foram ameaçados e agora espancados por pregar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. O interessante é que nada disso acontece conosco hoje, e mesmo assim somos os covardes suficientes para não estar compartilhando Cristo com outros. E aí depois ficamos perguntando: por que eu não conquisto grandes vitórias? Por que não vejo Deus operando maravilhas na minha vida? Porque eu não vejo a glória do Senhor. A resposta está aí. Você quer ver a glória do Senhor? Você quer ver Deus agindo na sua vida? Então você precisa ter coragem. Seja forte e corajoso para compartilhar a palavra de Deus.
Talvez você pense, se alguém me ameaçasse, já seria o suficiente para eu parar. Se alguém me batesse, me espancasse, eu nunca mais ia falar de Cristo para eles. Mas essa não foi a atitude dos apóstolos. Veja a continuação, versículo 41, eles soltaram. Então eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, ou seja, tendo grande alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo, do nome de Deus. E ao invés de parar de pregar, deixar de compartilhar a palavra, o versículo 42 nos diz que eles então, todos os dias, estavam lá no templo e de casa em casa, mas não cessaram de ensinar e de pregar Jesus sendo Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E é esse o desafio para as nossas vidas nesse dia de hoje. Se tem algo importante que precisa ser compartilhado, não são as estatísticas dos homens, mas a glória de Deus, a palavra de Deus, o Deus que nós cremos, e todas as promessas que Ele fez de estar conosco e de nos acompanhar nesta longa jornada até a terra prometida. Então Deus disse para Josué: seja forte e corajoso para acreditar nas minhas palavras, seja forte e corajoso para obedecer às minhas palavras, seja forte e corajoso para compartilhar a minha palavra. E eu creio que é exatamente o que Deus espera de você, é exatamente o que Deus espera da minha vida. Por isso, se você deseja vencer, se você deseja ver uma luz no final do túnel, se você pretende alcançar nesta vida a glória de Deus, então seja forte e corajoso para acreditar na palavra, para obedecer a palavra e para compartilhar a palavra. E eu tenho certeza que agindo assim, certamente você será bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Que Deus nos abençoe.